Filipenses capítulo 1, verso 3 ao verso de número 11. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Pai Santo, nós queremos te agradecer por essa hora em que temos, ó Pai, a Tua palavra aberta diante de nós, ó Pai, e queremos te pedir agora que o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor nos dê, Pai, o Teu alimento, a Tua instrução, Senhor Deus. Queremos, ó Pai, escutar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, para sairmos daqui, Senhor Deus, cheios da Tua palavra, edificados pela Tua palavra. Prepara, Senhor, o coração de cada um, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine a mente de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Certa vez, os discípulos foram até Jesus e disseram o seguinte: Mestre, ensina-nos a orar. E de fato, eles fizeram um pedido bom, um pedido correto, porque nós não sabemos orar. Não sabemos orar como convém. Nós oramos pouco e quando oramos, muitas vezes as nossas orações não são orações bíblicas. Às vezes, meus irmãos, as nossas orações se parecem mais com listas de compra. Temos uma infinidade de pedidos e muitas vezes, meus irmãos, nós buscamos a Deus apenas quando nos sentimos em apuros, apenas quando passamos por problemas. E pouco, muito pouco, oramos com ações de graças. Poucas vezes nós oramos agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dados. E quando passamos pelas tribulações, a nossa tendência é de murmurar, é reclamar, é desanimar. Quando passamos por dificuldades, dificilmente nós seremos gratos. O texto que a gente leu aqui hoje, nós vemos o apóstolo Paulo iniciando o texto dando graças. Você se lembra que Paulo, quando escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. E diante de uma prisão, qual poderia ser a reação de Paulo? Paulo poderia ficar triste, desanimado, talvez depressivo, ou então Paulo poderia ter ficado irado, com raiva, com algum tipo de revolta. Paulo, meus irmãos, ele não demonstra nenhum desses sentimentos, pelo contrário. Paulo, diante da tribulação pela qual ele estava passando, no caso aqui a prisão, ele demonstra alegria. Nós vimos isso no início da carta, no domingo passado, na introdução, na saudação dessa carta. Paulo escreveu a carta aos Filipenses e Filipenses está recheada com o tema alegria. 16 vezes Paulo vai falar: alegrai-vos no Senhor. E como que um homem preso por não ter cometido nenhum crime, ele estava preso por pregar o Evangelho, o que ele sabia sobre a alegria? Bom, a resposta é que Paulo era um homem de oração.
Paulo imitava Jesus Cristo. Jesus, quando nós olhamos para os evangelhos, vemos Jesus por várias e várias vezes, em momentos diversos, orando a Deus. E Paulo também era um homem imitando ao Senhor, a semelhança do Senhor, orando ao Senhor. Só que nessa oração que a gente vê nesse texto que nós lemos, Paulo não está orando por si mesmo. Paulo não está orando, ó Senhor, tenha misericórdia de mim, ó Senhor, me tira dessa prisão, ó Senhor, destrói os inimigos que me colocaram aqui. Não. Paulo, apesar das tribulações, apesar da sua prisão, queridos irmãos, Paulo, ele agradecia. Paulo dava ações de graças. E Paulo, além de agradecer a Deus, ele intercedia por outros irmãos. Paulo não era um homem egoísta. As orações de Paulo não eram orações apenas por si mesmo. É claro que ele orava por si mesmo. É claro que ele pedia oração às igrejas, aos crentes, pela sua própria vida. Mas Paulo, irmãos, ele era um homem que agradecia a Deus, rendia ações de graças a Deus. E é fácil, queridos irmãos, nós agradecemos a Deus em momentos bons. É fácil a gente agradecer a Deus num aniversário, por exemplo, ou quando a gente consegue um novo emprego, quando a gente tem uma conquista material, um carro novo, uma casa nova, uma reforma. Agora, você já agradeceu a Deus quando você ficou doente? Você já agradeceu a Deus quando você se envolveu num acidente? Você já agradeceu a Deus quando o seu filho foi reprovado, tirou uma nota baixa? Porém, meus irmãos, a carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18 vai nos ensinar: em tudo dai graças. Agradecer por tudo, agradecer em todos os momentos, agradecer em todas as circunstâncias. É o que Paulo está fazendo aqui no início dessa carta. Ele está rendendo a Deus ações de graças, mesmo numa situação, numa circunstância desfavorável, circunstância de prisão. E aquilo não era novidade. Sofrimento na vida de Paulo não era uma novidade. Lá em Atos 16, que a gente viu há 2 domingos atrás, Paulo e Silas foram presos injustamente, eles eram cidadãos romanos, eles deveriam passar por um julgamento. Mas diz o texto lá em Atos 16 que à meia-noite Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus, cantavam louvores a Deus. Ou seja, mesmo nas circunstâncias desfavoráveis, mesmo no sofrimento, mesmo quando as coisas não aconteciam conforme eles não esperavam, eles eram pessoas felizes, eles eram pessoas gratas, eles eram pessoas que louvavam a Deus. E essa oração que a gente viu aqui, que a gente vai estudar nessa noite, é uma oração alegre. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite exatamente este tema, uma oração alegre. Porém, nós não vamos estudar todo esse texto hoje. Eu dividi ele em 2 partes. Esse texto aqui ele vai nos ensinar 2 lições. A primeira lição é que nós oramos com alegria quando recordamos com ações de graças. Então, a gente vai estudar só essa parte. Domingo que vem a gente vai pegar a segunda parte do texto, que é do versículo 9 até o 11. Senão o sermão ia ficar muito longo. Então hoje a gente vai apenas com essa lição. Nós oramos com alegria quando nós recordamos com ações de graças. Olha os versículos 3 e 4. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Exceto em Gálatas e em Tito, todas as demais epístolas de Paulo, ele inicia as suas epístolas primeiro com a saudação, conforme nós vimos no domingo passado, e depois dando graças. Essa era a forma que as cartas eram escritas na antiguidade, no Império Romano. Só que as pessoas, os pagãos, os romanos, os gregos, eles nas suas cartas, eles agradeciam aos deuses, aos ídolos pagãos, mas Paulo não faz isso. Paulo, ele agradece a Deus e ele diz o seguinte: dou graças ao meu Deus. Você vê aqui que Paulo, ele demonstra uma intimidade com Deus, ele chama Deus de meu Deus. Deus é um Deus pessoal para Paulo. Aliás, o cristianismo é a única religião que existe um Deus pessoal. Todas as demais religiões, as divindades são distantes. Mesmo, meus irmãos,
no catolicismo, por exemplo, Deus não é um Deus pessoal, Deus não é um Deus próximo, Deus não é o meu Deus. Talvez alguém possa até chamá-lo, mas não tem essa relação pessoal, essa relação íntima com o Senhor. E por que Paulo chamava Deus de meu Deus? Porque ele sabia que Deus o conhecia, porque ele sabia que Deus o amava, porque ele sabia que Deus o havia morrido no seu lugar, porque ele sabia que Deus é o Emanuel, é o Deus conosco, porque ele sabia que Deus é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, como que a gente cria intimidade com uma pessoa? Convivendo com ela, conversando com ela, ouvindo aquilo que ela tem a nos dizer. Você não cria intimidade com uma pessoa distante, você não cria intimidade com uma pessoa conversando com ela uma vez por semana, você não cria intimidade com uma pessoa se encontrando com ela de vez em quando, mas intimidade é criada em constante convivência com a pessoa. Se você quer ter intimidade com o Senhor, você precisa falar com Ele através da oração. Você precisa ouvi-lo através da sua palavra. Você precisa conviver com outras pessoas que têm a mesma fé que você, vindo à igreja, vindo aos cultos, vindo às escolas dominical, vindo aos estudos bíblicos, às reuniões de oração e orando junto, tendo comunhão junto, estando junto. Aí você cria intimidade com Deus. E aí você pode chamar a Deus de meu Deus. Veja, meus irmãos, por isso que Paulo era grato. Irmãos, Paulo não era alguém que gostava de sofrer. Paulo não era alguém que o sofrimento bloqueava a sua mente. Paulo estava sofrendo de fato. Era doloroso. E era uma prisão, como eu já disse, injusta. Ele não tinha cometido nenhum crime. Ele apenas pregava o Evangelho. Mas ao invés de Paulo fazer perguntas tipo: Senhor, por quê? Senhor, o que eu fiz? Senhor, eu fiz tudo certo, eu obedeci às suas ordens, obedeci à sua voz. Não, Paulo é grato. Irmãos, às vezes nas nossas vidas nós passaremos por tribulações de diversos tipos. E ao invés de nós murmurarmos, e ao invés de nós nos entristecermos, e ao invés de nós nos deprimirmos, nós devemos recordar com ações de graças. É o que ele diz aqui: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. É interessante que quando a gente olha para trás, quando você olha no retrovisor da sua vida e vê o que se passou, você vai contar as bênçãos, como diz o hino 63 do nosso cenário. Conta as bênçãos. Olha para o seu passado. Olha por todas as coisas pelas quais você viveu. Tenho certeza que você passou por momentos muito difíceis. Tenho certeza que você passou por momentos de sofrimento intenso na sua vida. Seja sofrimento físico, seja sofrimento emocional, seja sofrimento espiritual, seja problemas de relacionamento, ou financeiros, ou profissionais, ou familiares. Tenho certeza que diversos sofrimentos você deve ter passado até hoje na sua vida. Mas olha para trás, lembre-se das bênçãos que Deus deu a você e nesse período. Lembre-se que Deus não te abandonou em nenhum momento nesse período. Lembre-se que mesmo nas horas mais duras, mesmo quando você passou pelo vale da sombra da morte, como disse Davi no Salmo 23, o Senhor estava com você. Então Paulo ele tinha certeza que mesmo naquela prisão, o Senhor estava com ele. Então ele olhava para trás, para 11 anos atrás, quando ele plantou aquela igreja na cidade de Filipos, quando ele iniciou aquele trabalho na cidade de Filipos, ele agradecia a Deus pela vida daqueles irmãos, pela vida de Lídia, pela vida do carcereiro, pelas suas famílias, pelos demais irmãos. Ele recordava com gratidão ao Senhor tudo aquilo que eles tinham feito por Paulo. A nossa tendência, meus irmãos, é tantas vezes reclamar dos outros. Às vezes, meus irmãos, nós somos muito críticos. Às vezes a gente se lembra com mais facilidade das coisas
ruins que fizeram para nós do que das coisas boas. Mas Paulo aqui, ele não está se lembrando das coisas ruins. Paulo não está se lembrando aqui do momento em que ele foi arrastado nas ruas de Filipos. Paulo não está se lembrando aqui do julgamento injusto, porque ele era um cidadão romano, ele não deveria ter passado por aquele julgamento injusto. Paulo não está se lembrando dos açoites que ele recebeu injustamente, porque um cidadão romano não poderia ser açoitado. Paulo não está se lembrando do tronco que ele foi preso e jogado na mais funda cela, no interior do cárcere. Paulo não está lambendo as feridas. Paulo não está, ai de mim, coitadinho de mim, ó vida, ó céus, ó sofrimento. Mas Paulo está se lembrando daquilo que lhe podia dar esperança. Da companhia, da amizade, das bênçãos, da companhia daqueles irmãos. E quando você olha para trás e você recorda as bênçãos de Deus na sua vida, você se torna uma pessoa grata. Por isso que aqui em Filipenses, no capítulo 4, quando ele vai ensinar a respeito da ansiedade, Filipenses 4, 6, ele vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Sabe qual é o antídoto para a ansiedade? Não é remédio controlado, não é remédio tarja preta, é oração grata. É você olhar para trás e falar como Deus foi misericordioso comigo. Você olhar para trás, como Deus cuidou de mim, como Deus esteve presente na minha vida, mesmo nas horas mais duras. E aí você vai lembrar-se que se Deus no passado cuidou de você, no presente Ele vai continuar cuidando. E no futuro Ele vai continuar cuidando. Então eu não preciso ficar ansioso, eu não preciso ficar irado, eu não preciso ficar deprimido, porque se no passado Ele cuidou de mim, Ele vai continuar cuidando de mim, mesmo que eu passe por horas complicadas. E a ansiedade vai embora. O Senhor é o meu Deus, é aquele que cuidou de mim, é aquele que me deu tantas bênçãos, e Ele continua me abençoando. E Paulo então aqui, ele vai narrar aquilo que ele lembrava, que ele recordava, que o fazia grato. Olha o versículo 4, o versículo 4 e 5, aliás, versículo 5, desculpa, o versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Bom, Paulo ele vai citar um motivo, na verdade. Paulo ele era grato. Paulo ele recordava com gratidão os seus irmãos filipenses, que 11 anos antes ele teve a oportunidade de conhecer, ele teve a oportunidade de evangelizar, ele teve a oportunidade de pastorear aqueles irmãos. Então Paulo olhava para o passado não com murmúrio, não com tristeza, mas ele olhava para o passado com gratidão. E qual era o motivo? Versículo 5, cooperação, a vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa palavra cooperação na língua grega, adivinha que palavra que é? Koinonia. A palavra que muitas vezes é traduzida, inclusive, como comunhão. Essa palavra, quando um pastor americano chamado Ray Pritchard pregou esse texto, ele escreveu o seguinte, eu vou abrir aspas aqui para Ray Pritchard. A palavra grega para cooperação, ou aqui no nossa tradução, cooperação, é a palavra koinonia, às vezes traduzida por comunhão. Em nossos dias, comunhão significa algo como uma reunião social, onde bebemos chá, comemos bolinhos e batemos papo. Para a maioria de nós, comunhão significa amizade calorosa com outros crentes. Agora, é verdade que beber chá e comer bolinhos tem o seu lugar, mas isso não esgota o significado de comunhão do Novo Testamento.
A verdadeira comunhão cristã significa compartilhar a mesma visão de levar o Evangelho ao mundo e então investir pessoalmente para que isso aconteça. Quando Paulo agradece a Deus pela comunhão dos filipenses, ele está agradecendo a Deus que desde o primeiro dia de sua conversão eles arregaçaram as mangas e se envolveram no Evangelho. Irmãos, aqui na nossa Bíblia, a maioria de nós tem a tradução, a versão revista e atualizada, a palavra aqui é cooperação. Mas em outras versões está traduzido como parceria, como participação, como contribuição e também como comunhão. Então, como aquele pastor Ray Pritchard disse, muitos crentes acreditam que comunhão se resume a comer junto, tomar um café, tomar um chá e comer bolacha ou comer bolinho. Só que essa palavra, meus irmãos, é muito mais profunda, muito mais ampla do que um chá com bolacha, do que um café com bolinho. Comunhão, como eu já disse, é um relacionamento, não é um relacionamento físico, mas é um relacionamento espiritual. É um relacionamento que acontece apenas entre cristãos, porque essa comunhão é em Cristo. Se você virar uma página da sua Bíblia, lá em Filipenses 2, versículo 1, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma koinonia, é a palavra aqui, comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Então ele está falando aqui de algo que é em Cristo, que é no Espírito Santo. Então somente aquelas pessoas que foram salvas por Cristo, aquelas pessoas que são habitadas pelo Espírito Santo, é que possuem essa comunhão, essa koinonia. E, meus irmãos, a gente vai participar de uma parte, de uma faceta dessa comunhão daqui a pouco na ceia do Senhor. Quando a gente vai se lembrar e vai celebrar aquilo que Jesus fez por nós. Aliás, essa comunhão, primeiramente, é com Cristo. Você tem comunhão, em primeiro lugar, com aquele que morreu por você. E essa comunhão, ela se estende a toda a igreja. Por isso que na igreja presbiteriana, quando a gente recebe visitantes de outras igrejas reconhecidamente evangélicas, nós abrimos a destra da comunhão para a ceia. Então, se tiver irmãos de outras denominações que são de fato evangélicas, não são seitas, eles também participam da ceia, porque a comunhão é em Cristo, a comunhão é entre aqueles que foram salvos por Cristo. Mas, meus irmãos, não é apenas a Santa Ceia do Senhor essa comunhão. Todas as vezes que a gente se reúne para estudar a palavra, é comunhão. Todas as vezes que a gente se reúne para orar, é comunhão. O culto é uma comunhão. A reunião dos jovens é uma comunhão. Uma reunião de oração da SAF é uma comunhão. Um evangelismo com os policiais é uma comunhão, quando os irmãos estiveram lá conosco, lá no Corpo de Bombeiros, por exemplo. Quando a gente faz o Tarde Feliz com Jesus e evangeliza crianças, é uma comunhão. E vai além de reuniões. Lembra que nós falamos? Essa comunhão, ela visa o crescimento do Evangelho. Então, quando você entrega as suas ofertas e os seus dízimos, você tem comunhão com irmãos que vão receber esse dinheiro para a pregação do Evangelho. Missionários, pastor, todos aqueles envolvidos com a expansão do Evangelho. Parte do dinheiro é para compra de Bíblias, compra de folhetos, compra de literatura. Então você percebe que koinonia ou comunhão no português é algo amplo e algo também espiritual. E essa comunhão, meus irmãos, ela ultrapassa as paredes da igreja, como eu disse. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, Paulo ele instruiu os irmãos daquela igreja a não contraírem julgo desigual, a não se colocarem em julgo desigual com incrédulos. Em 1 Coríntios 7, aliás, em 2 Coríntios, ele vai dizer o seguinte: que sociedade pode haver entre luz e trevas?
Aliás, que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão, essa palavra aqui, comunhão, é a palavra koinonia, da luz com as trevas. Então Paulo ele vai falar isso aqui em 2 Coríntios. E aí, o que Paulo está falando? Que comunhão existe entre luz e trevas? Lá em 1 Coríntios 7,39, ele falou que as viúvas cristãs deveriam se casar somente no Senhor. Então, fica aqui o princípio de que crente se casa com crente. Porque o casamento é uma comunhão espiritual. Casamento não é algo físico apenas. É muito além do físico. Casamento são duas almas unidas, que adoram o mesmo Deus. Como é que um casal tem koinonia? Um casal cristão tem comunhão? Quando eles juntos na sua casa oram. Quando eles juntos na sua casa leem a Bíblia, fazem o culto doméstico com seus filhos. Quando eles juntos educam seus filhos na palavra do Senhor. Quando eles juntos trazem seus filhos na escola dominical. Quando eles juntos convidam um vizinho, convidam um parente para comer na sua casa e aproveita aquela oportunidade e evangeliza aquelas pessoas. Então você percebe que comunhão é algo que vai além das paredes da igreja. Você com a sua família, você com o seu marido crente, com a sua esposa crente, com os seus filhos crentes, você tem comunhão nesses momentos de estudo da palavra, de oração, de evangelização. Quando nós estamos na nossa casa, individualmente, orando uns pelos outros, isso é comunhão. Então Paulo olhava para o passado e também para o presente, e ele vai falar o seguinte: eu sou grato, eu me recordo com gratidão pela comunhão, pela cooperação, pela parceria no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então Paulo sabia que o relacionamento que existia entre aquela igreja e ele não era um relacionamento frio, distante ou até pior, um relacionamento profissional. Porque às vezes, meus irmãos, algumas igrejas, elas têm um relacionamento de prestação de serviço com um pastor ou com um missionário. Por exemplo, a igreja tem uma parceria com o missionário, participa do sustento do missionário, e a igreja muitas vezes se resume a enviar a oferta. Mas isso não é comunhão. Enviar a oferta é uma das partes. Mas você, além de enviar a oferta, a igreja, além de enviar a oferta, a igreja tem que orar pelo missionário. A igreja tem que entrar em contato com o missionário. A igreja tem que se informar como está aquele missionário. Eu fiquei sabendo algum tempo atrás de uma igreja que enviou uma oferta para uma família de missionários, só que eles falaram, a igreja disse o seguinte para esses missionários: olha, nós estamos enviando essa oferta para vocês, mas com uma condição. Qual condição? Esse dinheiro para os filhos de vocês. É para comprar roupa para os filhos de vocês, é para comprar brinquedo para os filhos de vocês, é para os filhos de vocês. E como um missionário sente bem quando os filhos são lembrados? Muitas vezes filhos são esquecidos. Isso é comunhão. Você vê que vai muito além do chá com bolinho, do café com bolacha. Pode ter sim, mas é muito maior, muito mais profundo do que isso, meus irmãos. Mas Paulo, ele vai continuar a sua fala aqui no versículo 6, quando ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vejam, meus irmãos, Paulo se lembrava com alegria daqueles irmãos. Mas aqueles irmãos não eram perfeitos. Claro, eles eram pecadores. Quando você olha para a sua igreja e você olha para cada membro da sua igreja, você vai ver pessoas imperfeitas. Algumas pessoas você vai falar assim: olha, tem aquilo que eu não gosto nele, aquilo que eu acho que ela poderia melhorar. Só que às vezes a gente se esquece que, conforme o texto está dizendo aqui, nós estamos em
obras. E se você já passou por alguma obra na sua casa, você sabe como é que é, né? Obra não é uma coisa agradável. Faz sujeira, poeira, às vezes você passa raiva com pedreiro, com pintor. Obra não é uma coisa agradável de se fazer, mas precisa fazer. Uma obra na cidade também não é uma coisa agradável. Mesma coisa, sujeira, poeira, barulho, desvio do trânsito. Mas, fala a verdade, quando a obra termina, aí vale a pena. Quando você vê a sua casa pronta, ou quando você vê aquela obra na sua cidade pronta, você fala, valeu a pena a bagunça. É isso que Paulo está falando aqui, meus irmãos, a igreja não está pronta. Quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para a vida de cada um de nós vamos ver coisas que não vão nos agradar. Às vezes, meus irmãos, os crentes vão olhar para o pastor e não vão se agradar com algumas coisas no pastor. Não vão se agradar com algumas coisas nos presbíteros, nos diáconos. Às vezes, os crentes vão olhar para o grupo de louvor e vão ver alguns defeitos, vão ver algumas situações complicadas em sociedades internas. Mas nós somos lembrados que estamos em obras. Deus está fazendo uma boa obra em nós. Então é isso que Paulo está falando. Paulo não está chamando aqueles irmãos de, olha, eu tenho uma lembrança tão boa de vocês, porque vocês são tão bons. Não. Paulo sabia que eles eram pecadores. Mas Paulo sabia que Deus estava fazendo uma obra, boa obra, na vida daqueles irmãos. Quando você olhar para a sua igreja, ao invés de você ter reações negativas, como murmuração, que pode gerar maledicência, como indiferença, lembre-se que o Senhor está trabalhando na vida do seu irmão, da sua irmã, e na sua própria vida. Porque assim como nós, às vezes, ficamos insatisfeitos com outras pessoas, é recíproco. Algumas pessoas ficam insatisfeitas com algumas ações nossas, com algumas palavras nossas. Mas Paulo nos ensina aqui, meus irmãos, que Deus está trabalhando na igreja. E uma obra, como eu já falei para vocês, obras não são coisas agradáveis de se verem. É barulho, é poeira, é sujeira. Mas ele fala aqui que essa obra ela vai ser completada no dia de Cristo Jesus. Deus ele vai continuar fazendo a sua obra, a sua boa obra na igreja até o último dia. A igreja não é perfeita, a igreja é pecadora e Deus está trabalhando, santificando, purificando, reformando, limpando a igreja. Ele vai fazer essa obra até o último dia. E quando esse dia chegar, você e eu vamos olhar para nós mesmos, vamos olhar para os nossos irmãos, vamos olhar para a noiva de Cristo, a igreja, e nós vamos ver uma bela noiva. Noivas geralmente são bonitas, né? Noivas geralmente são lindas. Agora, imagina a noiva de Cristo. Quando terminar a reforma, quando terminar a obra, nós teremos corpos glorificados. Nós teremos mentes, corações, bocas santas. Não vai ter pecado em nós. Não vai ter nada que desagrade o outro. Tudo perfeito, tudo completo. E aí sim você estará numa igreja perfeita. E aí sim você fará parte de uma igreja onde todo mundo é perfeito, até mesmo você. Enquanto isso, tenha paciência com seu irmão, tenha paciência com seu pastor, tenha paciência com seus diáconos, seus presbíteros, tenha paciência com os músicos. Nós estamos em obras. Deus está trabalhando na vida da gente. Deus está nos transformando. Então Paulo ele recordava daqueles irmãos, mas ele sabia que Deus está fazendo uma obra na vida deles. Versículo 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vós sois participantes da graça comigo. Veja, lembra, eu já falei isso aqui, Paulo não era bajulador. Paulo ele não queria agradar as pessoas com palavras lisonjeiras, palavras bajuladoras. Paulo era sincero.
E na sua sinceridade ele demonstra que ele amava de fato aqueles irmãos. Eram irmãos pecadores, que Deus estava trabalhando, fazendo uma obra na vida deles, mas Paulo fala: eu trago vocês no meu coração. Vocês estão aqui dentro, eu amo vocês, porque vocês participam das minhas algemas, na defesa, na confirmação do Evangelho, vocês participam da graça comigo. Ou seja, era uma igreja que também amava o seu missionário. Amava Paulo, que foi o primeiro pastor daquela igreja e que agora era um missionário preso. Por isso que a carta aos Filipenses é uma carta diferenciada de Paulo. É uma carta que Paulo mostra um carinho especial. Não que ele não amasse as outras. Corinto, por exemplo, era uma igreja, foi a igreja mais complicada que Paulo pastoreou. Paulo escreveu 2 cartas a Corinto, a igreja de Corinto. Mas a gente vai ver naquelas linhas em Coríntios que ele amava aqueles irmãos, apesar deles. Aqui em Filipos tem algo de diferente, porque aqueles irmãos, diz o texto aqui no final do versículo 7, eles participavam. Eles mantinham contato com Paulo. Eles não tinham mais obrigações com Paulo, vamos dizer assim. Paulo não era mais o pastor deles. Mas eles participavam. Eles oravam por Paulo. Eles trocavam correspondência. E aqui, nesse contexto aqui, o pastor atual da igreja de Filipos, Epafrodito, levou para Paulo na prisão uma oferta que a igreja levantou. Lá no capítulo 4, a gente vai ver isso daqui a algum tempo. Aquela igreja, e era uma igreja pobre, diga-se de passagem. Filipos era uma igreja que ficava na Macedônia. As igrejas da Macedônia, Filipenses, Tessalonicenses, os Bereanos, a cidade de Bereia, essas 3 igrejas eram igrejas pobres. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios. E mesmo eles sendo um povo humilde, uma igreja humilde, eles arrecadaram uma oferta e levaram para Paulo através do pastor deles. Então Paulo fala: vocês participam comigo no Evangelho. Vocês têm defeitos, vocês têm problemas na igreja, vocês têm uma Evódica, tem uma Sintique, que brigavam ali, lá no capítulo 4, mas vocês participam do Evangelho. Então, queridos irmãos, esse era um motivo pelo qual Paulo trazia aqueles irmãos no coração. Você não vai amar uma igreja perfeita. Você não vai amar irmãos perfeitos. Aliás, é fácil a gente amar quem nos ama. É fácil a gente amar pessoas com as quais nós temos afinidade. É muito fácil. Agora, sabe aquele irmão mais difícil? Sabe aquela irmã mais complicada? Sabe aquela pessoa que às vezes você não tem tanta afinidade? Pois bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina que a gente tem que trazer essas pessoas no coração. Porque elas estão em obras. Deus está trabalhando na vida delas. Deus está trabalhando na vida de cada um de nós. E aí ele encerra aqui no versículo 8, que é onde nós vamos parar por hoje. Porque minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Lembra que eu falei? Paulo não era bajulador. Então Paulo chama Deus como testemunha. Ó Deus é minha testemunha, que eu tenho saudade de todos vós. Palavra saudade. Você brasileiro, você sabe o que é saudade. Só que muitos de nós aqui devem saber que essa palavra só tem no português. Saudade. E o que é saudade? Bom, Paulo não escreveu em português, Paulo escreveu em grego, ele sabia o que era saudade. Essa palavra aqui, traduzida para o português como saudade, é uma palavra que significa... Deixa eu achar aqui só um momentinho aqui. Aqui, achei. É uma palavra grega epipotel, que literalmente significa anseio, desejo, anelo. Então aqui Paulo está falando o seguinte: eu desejo estar com vocês, eu anelo estar com vocês. E aí ele usa uma outra palavra aqui: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia. Então Paulo usa essas 2 palavras, saudade
no português, terna no português. Só que no grego, essa palavra que a gente traduziu aqui, ou que João Ferreira de Almeida traduziu por saudade, é a palavra desejo, afeto. E essa palavra terna aqui no grego é a palavra intestino. O que tem a ver intestino, pastor? Intestinos ou entranhas. Se alguém aqui tiver a versão Almeida Revista e Corrigida, ou se você tiver com o seu aplicativo aí, você selecionar lá Almeida Revista e Corrigida, você vai ver que lá está entranháveis afetos de misericórdia. Por que ele fala isso? Paulo era judeu. E os judeus, eles entendiam que a sede dos nossos sentimentos estava aqui, nos intestinos. Por que eles pensavam isso? Simples. Quando você passa por uma emoção forte, não dá uma dor de barriga? Algumas pessoas dão uma dor de barriga. Você fica ansioso, você fica apreensivo, você fica emocionado, o seu intestino vai responder de alguma forma. Então os judeus, eles ligavam as emoções com os intestinos. Eu fico emocionado, meu intestino vai trabalhar. Então o que Paulo está ensinando aqui é o seguinte, que Paulo ele desejava rever aqueles irmãos e o amor que ele tinha por eles era algo profundo. Não era da boca para fora, não era superficial, mas vinha lá de dentro, das profundezas do seu ser. Assim, meus irmãos, deve ser o amor na igreja. Não deve ser algo superficial. Não deve ser algo assim que a gente passa uma hora junto no domingo à noite, troca algumas palavras ali na porta, toma um café, toma um guaraná e vai embora. O relacionamento entre irmãos, fraternal, não é algo superficial que se resume a uma hora por domingo. É algo que leva a vida toda, algo que vai lá nas profundezas do nosso ser. É isso que Paulo está falando aqui, em eterna misericórdia. A gente já falou sobre misericórdia aqui no culto. Paulo está falando o seguinte, olha, a mesma misericórdia que me alcançou esses irmãos. Nós temos uma ligação, nós temos um relacionamento, nós temos algo que vai além de nós, porque essa misericórdia, ela é em Cristo Jesus, ou de Cristo Jesus. Quando Jesus morreu por nós naquela cruz, Ele morreu por cada um de nós, por todos os irmãos que já passaram, que já se foram, pelos outros que virão, por irmãos que a gente nem conhece, que estão espalhados pelo mundo. Então você percebe que o amor entre irmãos vai além das nossas diferenças, vai além dos nossos pecados, vai além de coisas, de circunstâncias que podem acontecer, vai além do tempo. Mas o amor que deve haver entre cristãos é um amor profundo. É um amor, como diziam os judeus, dos intestinos. É profundo. Então, querido irmão, querida irmã, mês passado, julho, a Igreja Presbiteriana de Diamantina comemorou 67 anos. Este mês, agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil comemorará 163 anos. Agora, nessa semana, dia 12. A Igreja Presbiteriana, ela faz parte de toda a Igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Somos muitos. A Igreja de Adamantina, Presbiteriana de Adamantina, é uma igreja local que faz parte da Igreja do Senhor. Então, meus irmãos, aqui dentro, na nossa comunidade local, que a gente aprenda com o Senhor, aprenda com o seu apóstolo a sermos gratos a Deus. Gratos por essa igreja, gratos por cada irmão, por cada irmã. Que a gente confesse ao Senhor e peça perdão às vezes que a gente murmurou da igreja, que a gente reclamou da igreja. O pastor Heber Campos Júnior, uma vez ele disse que imagina você casado, alguém chega para você e diz o seguinte, olha, eu gosto tanto de você, você é uma pessoa tão legal, mas o seu marido, não gosto dele. Sua esposa, não gosto dela. Você não ficaria ofendido? Eu ficaria.
Agora imagina você chegar para Cristo e falar: Senhor, como eu amo o Senhor, mas a sua igreja, não. A sua noiva, não. Então, querido irmão, querida irmã, seja grato a Deus pela sua igreja. Seja grato a Deus por essa igreja local, onde você tem servido, onde você tem comunhão com os irmãos. Seja grato pelos oficiais da igreja. Seja grato pelas sociedades internas. Seja grato pelos missionários a quem nós participamos do seu sustento. Nós tivemos aqui os missionários Maurício e Ana Cristina, que a nossa igreja tem participado do seu sustento, que tem sido parceiro desses irmãos. Agradeça a Deus pela Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação. Agradeça a Deus pela Igreja de Cristo nesse país, nesse mundo. Ore por eles, que é o que a gente vai ver no domingo que vem, a segunda parte, a intercessão de Paulo. E lembre-se, você está em obras. Essa igreja está em obras. A Igreja de Cristo está em obras. Ele não terminou. Obra não é uma coisa que é rápido, leva tempo, mas é uma boa obra. E o dia que terminar, meus irmãos, e Maranata, vem Senhor Jesus, porque quando Ele vier vai terminar. Aí sim a gente vai estar numa igreja perfeita, numa igreja santa, sem pecado. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.